Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Prova Final é um programa parceria da Rede LFG com a TV Justiça. Para os que eu não conheço, meu nome é Renato Montan, sou professor de Processo Civil e hoje nós vamos enfrentar um tema muito interessante. Falar muito interessante para processo parece assim até difícil de se entender, mas a gente vai trabalhar com o recurso mais importante do ordenamento, apelação. Para os que não conhecem o formato do nosso programa é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, tema do dia, vou falar de apelação e de todas as regras pertinentes a esse recurso. Instigante recurso, a gente pode falar assim. No segundo bloco, pergunte ao professor, nós vamos selecionar criteriosamente 5 questões de perguntas de alunos e vamos respondê-las aqui em aula. E no último bloco, X da questão, nós vamos pegar 2 questões anteriores, acho que vocês já sabem desse formato, e vamos fazer um teste de consistência se aquilo que a gente aprendeu no programa vai servir para que nós respondamos aí as questões. Aguardo vocês no próximo bloco. Até mais. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. Apelação é o nosso tema do dia. Vocês têm ideia da importância do recurso de apelação no nosso ordenamento? Talvez acho que vocês nunca tenham parado para pensar isso, e ainda bem que vocês não pararam para pensar sobre isso, porque senão é melhor você começar a fazer, enfim, um tratamento, porque você está ficando viciado em processo. Lembra só de uma questão importante, não existe ordenamento civilizado que não tenha o recurso de apelação. A apelação ela existe em qualquer ordenamento, em qualquer área. Até, por exemplo, se vocês forem verificar no seu trabalho, existe o recurso ordinário, que nada mais é do que uma apelação com outra nomenclatura, com outras vestes, com outro formalismo. Vamos entender. Apelação é um recurso cabível contra as sentenças. E aí você olha para mim e pergunta, toda sentença cabe apelação? Não. Nós temos algumas sentenças que não cabem apelação. Basta você imaginar que a sentença do juizado especial, a despeito de ser sentença, cabe o recurso nominado, preconizado lá na Lei 9.099, é um procedimento próprio. Assim como a sentença na Lei de Execução Fiscal, dependendo do valor que se estabeleça para a condenação, também não vai caber, vai caber uma apelação, cabem embargos infringentes, que são os embargos específicos e peculiares da execução fiscal. E também cabe recurso ordinário constitucional de sentença nas hipóteses do artigo 539, inciso 2 do CPC. Mas de ordinário, toda sentença cabe apelação. É importante para a gente poder visualizar e entender a estrutura da apelação, trabalhar com modus operandi. Então, na verdade, nosso programa ele vai ser todo desmembrado, explicando ponto por ponto como a apelação funciona dentro do nosso ordenamento. Primeira observação, a apelação é dirigida para o próprio juiz da causa no prazo de 15 dias. Então, a apelação é um recurso que é dirigido para o próprio juiz. Aquele que mordeu sua mão, aquele que deu a sentença, é exatamente o juiz que vai recebê-la. E ao contrário do sistema austríaco e do alemão, o nosso ordenamento, o ordenamento brasileiro, adotou o que se denomina juízo bipartido. O que é juízo bipartido? O juiz que faz o exame de admissibilidade não faz o julgamento de mérito via de regra. Então, existe uma dissociação de competência entre quem faz a prelibação e quem faz a delibação. Pois bem, o juiz da causa, ao receber a apelação, ele tem 3 poderes distintos. O primeiro poder que ele tem, ele vai fazer a admissibilidade do recurso. E a admissibilidade, acho que vocês já sabem, é aquele checklist que o nosso programa hoje não permite falar sobre todos eles, mas tempestividade, preparo, adequação, verificar se o recurso é mesmo aquele. Enfim, o que não compete hoje ao juiz da causa é analisar o mérito, o conteúdo do recurso, porque isso é matéria de mérito, isso é matéria de provimento ou não provimento, que é afeto ao tribunal. Ocorre que o legislador aparentemente quebrou essa regra, criando um requisito de admissibilidade novo, aplicável à apelação, e que aparentemente o juiz, mesmo que de maneira perfunctória,
faz uma análise do conteúdo da apelação. Daqui uns 5, 6 anos, quando vocês estiverem muito ricos, muito ricos, na sua casa de veraneio, em Mônaco, Milão, Paris, em Guaxupé, vocês vão estar assim com um roupão felpudo, escrito Ilha de Caras, e com um charuto olhando para o nada, vocês vão se perguntar, se questionar, isso numa quarta-feira à tarde. Bem que o Renato me falou, o nosso ordenamento está virando common law. E é verdade. Aos poucos, o sistema brasileiro vem afastando aquelas premissas, das reminiscências da civil law, que é aquele ordenamento, o juiz aplica a lei no caso concreto, ponto, permitindo-se, no nosso sistema, o sistema da civil law permite que o juiz pegue 4 causas idênticas no mesmo dia e ele tenha a permissibilidade de julgar de maneira diferente. Isso é muito bonito, isso é muito altruísta, mas isso não funciona quando a gente analisa macrologicamente o sistema. Ou seja, olhar o sistema no campo macro, verificar como é que funciona o ordenamento, isso depende de uma série de peculiaridades. Então é desejável que os juízes julguem de maneira igual. Então o que acontece? É importante que a gente siga um pouco da common law, o sistema anglo-saxão, o sistema em que o juiz aplica a lei, só que na verdade ele tem a força vinculativa dos precedentes. E essa regra que eu vou explicar para vocês agora, foi uma regra que tem cheiro, cara e cor de common law, que é o artigo 518, parágrafo 1º. É o que se denomina súmula impeditiva de recursos. Então, só para que a gente possa entender, o que vem a ser súmula impeditiva de recursos? Se o juiz de primeiro grau profere uma sentença com base em súmula do STJ ou uma súmula do STF, a ratio decidendi, a razão de decidir foi a súmula. Com base na súmula 300 do STJ, o juiz julgou procedente o pedido. Ou com base na súmula 400 do STF, ele julgou improcedente o pedido. Se ele proferir uma sentença com base numa súmula e a parte apelar, permite a esse juiz não conhecer da apelação. Pergunta-se, por quê? Para que o teu recurso vai subir se lá em cima você vai perder? Visualizem a pirâmide de Kelsen. O STF e o STJ estão no ápice da pirâmide. Se eu, juiz de primeiro grau, uma ovelha no sistema, na verticalização, seguir aquilo que os tribunais superiores decidem, para que teu recurso vai subir se lá em cima, quando chegar nos tribunais superiores, os tribunais vão julgar de acordo com suas súmulas? Então eu já estou antecipando uma futura derrota que você vai experimentar. Essa regra economiza tempo e economiza dinheiro. E evidentemente faz com que o processo caminhe mais rápido. Nesse caso, especificamente, nós estamos falando de um sistema de common law. Ou seja, o juiz analisa os precedentes judiciais e com base neles profere a decisão. Certo? Evidente que como uma decisão que indefere a apelação, o recurso que desafia aqui é o agravo de instrumento. O segundo poder que o juiz tem ao receber a petição inicial é abrir vistas para contrarrazões. Aqui não há grandes discussões. Abrir vistas para contrarrazões é abrir vista para o contraditório. É necessário que se abra vistas ao contraditório. Uma questão importante. Imaginem só que o sujeito protocolizou a apelação fora do prazo. A parte apresentou contrarrazões dizendo: a apelação é intempestiva. Eu pergunto a vocês, pode o juiz agora indeferir a apelação? Ele recebeu a apelação, abrindo vistas para contrarrazões. E o advogado da outra parte apresentou, em contrarrazões, uma preliminar aduzindo que a apelação é intempestiva. Pode o juiz agora não conhecer da apelação? É perfeitamente possível, porque a verificação da tempestividade consiste em matéria de ordem pública e pode ser verificada